Tem umas perguntinhas sobre isso lá na frente também para você, porque eu acho que com a sua presença aqui, Caio, ele vai trazer muita clareza para muitas pessoas. E eu não vou deixar de aproveitar de estar com uma pessoa que sabe o que está falando e não passar para as outras, para compartilhar isso com as pessoas, né, cara? Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte hoje desse bate-papo. Mas, falando sobre empresa, cara, você acha que o Brasil, ele dificulta um pouco o empreendedor, a empresa? Ou não, você não acha que... Não, eu não acho que ele dificulta o empreendedor, acho que ele dificulta muito o empreendedor. E eu explico as minhas razões. Sim, né? sim. Nós temos um problema no Brasil, primeiro que é muito grande, que é a falta de previsibilidade. O que faz com que um empresário ele tenha melhor sucesso na sua atividade econômica, na sua atividade empresária ou não, é ter um mínimo de previsibilidade. Ele saber que amanhã, se ele for comprar o seu insumo, se ele for resolver uma questão administrativa, você não teve uma mudança significativa a ponto de fazer com que ele tenha uma nova complexidade a enfrentar. Isso é algo que o nosso país, infelizmente, ainda peca. Nós temos, para o empresariado brasileiro, muitas dificuldades, principalmente em questões da hipercomplexidade das normas, da hipercomplexidade da burocracia. Então, ainda nós temos muita burocracia que acaba atravancando o desenvolvimento empresarial. Nós ainda temos muitas normas sobrepostas que acabam fazendo com que o empresário tenha uma série de problemas a se enfrentar se ele, por exemplo, como você, Gilmar, atuar em mais de um município, em mais de um estado, porque as regras elas se alteram, elas mudam, você tem que agir de um jeito aqui, quando você vai para outra municipalidade você tem que agir de outra forma, e tudo isso faz com que esse sistema acabe retirando o incentivo dos próprios setores de empreendimento, de empresários do Brasil. Então, você cria uma teia de dificuldades. E essa teia de dificuldades que eu vejo, Gilmar, ela não é só culpa desta ou daquela atitude, é o conjunto em si. O sistema, da forma que ele hoje está montado, é um sistema que a burocracia ela acaba fazendo com que nós tenhamos mais problemas do que soluções, sem falar, por óbvio, das questões que envolvem os tributos em questão. Isso é muito importante. Cara, eu vejo os empresários, a maioria dos empresários hoje, eles são açoitados mesmo. Eles são, por mais que as pessoas, sabe, às vezes, porque empresário, porque tem a vida fácil. Cara, o empresário que mais tem a vida difícil. É o que mais trabalha, é o primeiro que chegar, é o último a sair. Sabe? E aí eu falo, tira os pequenos empresários, vai ver como vai ficar o PIB do Brasil. O Brasil ele é movido por pequena e média empresa. É isso que eu falo. Mas não poderia ter um incentivo maior para ajudar, cara? Eu acho que, assim, Gilmar, o maior incentivo que a gente tem que ter é justamente na forma de diminuir a burocracia e, principalmente, diminuir a carga de tributação. Eu também acho. Enquanto a gente tiver uma carga tributária em que o empresário ele tem que fazer conta atrás de conta para saber se ele consegue cumprir, expandir, ou ele tem que ficar pequeno e continuar num sistema que seja mais
simplificado para ele, isso acaba sendo um problema. Vou te dar um exemplo típico. Grande parte hoje dos empresários brasileiros estão inscritos no que a gente chama do Simples Nacional. Sim. Por quê? Porque é o melhor? Não, porque ele, em tese, é o mais barato. Sim. Não necessariamente ele seja o melhor, mas em tese ele, para mim, é o mais... Custa menos, tem menos burocracia e acaba facilitando mais minha vida nesse sentido. E eu tenho, na verdade, Gilmar, algumas reflexões que eu tenho feito ao longo do tempo a respeito das mudanças que nós estamos tendo no país, principalmente agora na questão tributária. As mudanças elas foram extremamente abruptas. Essa seria uma outra pergunta que eu ia fazer agora para você, do que você achava da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela não é, eu costumo dizer que ela não é uma reforma tributária propriamente dita, é uma nova forma de se fazer negócio no país. Por quê? Você imagina que hoje se tributa onde a riqueza é produzida. Então você tem suas empresas localizadas em tais locais, em tais lugares. Então eu tributo onde a empresa está. Eu tributo onde está a força industrial, a força de trabalho. Com a reforma tributária, nós vamos sair da tributação onde a riqueza é produzida para onde a riqueza é consumida. Então, pouco importa onde esteja a empresa. Pouco importa o critério territorial. Importa onde o consumo eu achei legal essa parte. Até só para pegar esse gancho, o Simples Nacional ele é um pouco diferente mesmo, porque você pode estar em Minas, você pode estar em Pernambuco, que você vai pagar o mesmo, ou eu estou errado? Não, na verdade, você acaba se sujeitando a uma regra nacional, né? É o Simples Nacional. Então, aquele sistema, aquela norma, ela vai estabelecer dentro das tabelas, dentro dos anexos, onde você se enquadra e o que você vai ter que pagar dentro daquele determinada faixa de ganho que se tem. A questão da reforma, ela já vem uma discussão, Gilmar, há um bom tempo. Desde que a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, em 5 de outubro de 88, já se fala de reforma tributária. Nós temos um sistema, que eu costumo dizer que o sistema, não só eu, mas como vários juristas, costumam dizer o seguinte: o sistema tributário no Brasil é um sistema regressivo. O que significa isso? A pessoa que tem menor condição econômica acaba sendo mais tributada do que aquela que tem maior condição. Mas por que isso acontece? Acontece porque a nossa maior carga tributária não é sobre renda, por incrível que pareça, a nossa maior carga tributária não é sobre patrimônio, a nossa maior carga tributária é sobre consumo, produção e contratação de pessoal. Justamente. E quem acaba, entre aspas, tendo maior onerosidade é a ponta, é o consumidor final. Porque o empresário ele vai acabar transferindo parte desse encargo no preço final do seu produto, do seu bem, do seu serviço. Não tem como. E aí... Não sobrevive. Você entendeu? E aí o consumidor final é aquele que acaba sendo maior penalizado. Então é óbvio, você pega uma pessoa que ganha 10 mil reais mês, você ganha uma que ganha R$1.000 mês. Quando elas vão no mercado comprar um saco de arroz, o preço é o mesmo para as duas. Justamente. É óbvio que a pessoa que ganha 1.000, ela vai ter menor condição e capacidade de compra do que aquela que ganha 10. Com certeza. Então, por isso que acaba penalizando. Então, que entendeu o Brasil já há um tempo? Nós precisamos fazer uma mudança no consumo, nos tributos que incidem no consumo. E o empresário, nesse caso, ele acaba tendo, por exemplo, algumas exigências fiscais grandes na esfera federal sobre consumo, que é o que acontece em relação a PIS e COFINS.
São duas contribuições sociais que o empresário paga sobre receita e faturamento. Então, vai juntar essas duas contribuições, cria uma contribuição nova. Tem vários outros tributos, por exemplo, o ICMS, que é do Estado, o ISS, que é do município, vai se unificar, vai ser um só.